O ministro Gilmar Mendes se pronunciou pelas redes sociais sobre o projeto que define uma espécie de período de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele escreveu, abre aspas, agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada. Após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo Tribunal Federal? Fecha aspas. Vinícius Poit, estabelecer período de mandato pode provocar o loteamento das vagas por vontade de algum órgão ou alguns órgãos? Que para mim não faz sentido, Leandro, é continuar como está. Se vai trazer algumas dificuldades adicionais, estabelecer mandato, ok, mas vamos debater. Agora, essa conversa, com todo respeito, de que, não, esse papo reformista para cima do STF. Gente, esse papo para cima do STF tem faz tempo. Eu, enquanto deputado federal, fui coautor, junto com o deputado Paulo Ganini e outros, de uma PEC para mudar as regras do STF, para baixar a idade da aposentadoria. É totalmente legítimo o presidente do Senado colocar essa posição. Gente, pasmem, até o Flávio Dino, enquanto deputado federal, já fez uma proposta do tipo e já falou que é a favor de um mandato e já disse, imagina se escolherem um ministro do STF errado, teremos que aguentar lá ele por 30, 40 anos fazendo coisas que não são boas para a nação. Frase não é minha não, é do Dino. Então, pera lá, gente, pera lá. É importante ter oxigenação. Já dizia, né, quando eu entrei para a política, eu repito essa frase sempre do Platão, o preço que você vai pagar por não se interessar por política é ser governado pelos que se interessam. Quer dizer que os que se interessam vão ficar de eterno. Cansei de ver deputado lá com 10 mandatos são 40 anos como deputado federal. Nós vamos ter ministro do STF 30, 40 anos. Uma nação de 210 milhões de pessoas. Então, o debate é legítimo. Esse debate de reforma não é só para o STF. A gente tem reforma política para ser debatida. Até o regime do presidencialismo de coalizão, que a gente comenta tanto aqui, ou de cooptação, de corrupção, pode ser debatido. Vivemos uma sociedade que está em plena evolução. Portanto, eu acho sim que ter mandatos, Leandro, e que sejam curtos, pode trazer alguma dificuldade adicional, mas que a gente precisa mudar e evoluir, não só na reforma política, os privilégios dos políticos, não só na maneira como o executivo governa esse país, mas também na Justiça Federal, que, convenhamos, está carecendo de uma reforma do judiciário faz muito tempo. Agora, eu chamo a atenção dos senhores e da senhora, e agora eu vou ouvir o Magno em seguida. Essa frase do ministro Gilmar Mendes, eu entendi o que ele quis dizer. Ele diz o seguinte: estabelecer período de mandato pode provocar o loteamento das vagas por vontade de alguns órgãos. Ou seja, seria estabelecer um trecho de um mandato, um período de mandato para ministro, de acordo com o governo vigente. Então, não seria um ponto delicado aí para a gente ter ministros do Supremo Tribunal Federal analisando leis de acordo com o período no momento, um período curto? Era exatamente o que a gente estava falando ontem. O posicionamento do ministro Gilmar Mendes é muito semelhante ao que ele falou numa entrevista para mim um tempo atrás, que eu levantei aqui ontem, que era justamente, ele falava sobre o processo de seleção de ministros do Supremo e também falava sobre a duração de eventuais mandatos. Como é que você vai discutir a redução dos mandatos para um período muito curto? A gente tratou desse tema aqui ontem, né? Qual que seria a consequência disso? Se o período é muito curto e acaba coincidindo com mandatos presidenciais, por exemplo, você tem um presidente da República que vai lá e indica ministros do Supremo, depois, quando o outro está entrando, troca todo o Supremo Tribunal Federal ou uma parcela grande dos magistrados, e aí você sempre tem uma atuação ali do tribunal que acaba casada com o governo vigente. Isso é tudo o que a gente não quer num Supremo Tribunal Federal.
O que não deve ter é um interesse político de nomeações curtas que coincidem com um governo. Agora, dito isso, eu acho que é válida a discussão sobre eventualmente ter uma redução do mandato, desde que se debata também o impacto de duração desse mandato e o quanto seria um período razoável para a permanência dos ministros. Mas e aí o ministro Gilmar Mendes pontua, o que a gente estava falando aqui ontem também, sobre a questão de por que discutir só a cabeça do Supremo Tribunal Federal quando se fala em um discurso de reforma institucional. Acho que é um argumento válido que o ministro coloca, acho que tem outros magistrados que, mesmo alguns favoráveis à discussão de mandatos para magistrados, que também acham que essa discussão merece ser feita. Acho que é um argumento ali a ser debatido. Agora, Magno, o período para mandatos não é estabelecer um período para mandatos do Supremo Tribunal Federal, não é deixar a Suprema Corte política? Leandro, a Suprema Corte tem sido e tem estado política há algum tempo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal gozam de uma visibilidade bastante significativa, dão palpites em projetos de lei, se manifestam politicamente, como é o caso dessa declaração do ministro Gilmar Mendes, e o que é comovente é vermos tantos ministros da Suprema Corte dizerem publicamente que nós devemos preservar o STF, devemos preservar a instituição dos debates políticos e se arvorarem com tanto fervor no debate político. Uma vez que os ministros se colocam nos debates sobre matérias que estão tramitando no Congresso Nacional, eles viram players políticos e se tornam alvos, sim, da política partidária. Eles se tornam parte do debate público. Há muito pouco cuidado com o STF em resguardar a Corte. Os ministros estão sempre muito ávidos a se pronunciar publicamente, a fazer declarações políticas acerca não apenas do seu ofício, como é esse caso, mas acerca de diversos outros temas. E aí é muito difícil voltarmos depois à ideia da proteção institucional do Supremo Tribunal Federal. Para finalizar, não se trata também de uma forma que os políticos, de repente, são surpreendidos por ministros do STF que vão ficar 30 ou 40 anos na Corte. O Senado é perguntado, o Senado tem o dever de sabatinar os indicados pelo presidente da República. O Senado tem o poder de impedir que ocupem um assento no Supremo Tribunal Federal. Não é como que os ministros são surpreendidos. Opa, de repente aparece um ministro lá por 40 anos na Corte. Isso acontece porque os próprios políticos se abstêm de cumprir um dos seus direitos, das suas prerrogativas, que é barrar uma indicação que eles veem como deletéria para a composição da Corte. Ora, Pedro, para evitar que haja indicação política, o Congresso teria que rediscutir critérios de indicação? Aparentemente, o critério de indicação continua sendo a escolha do presidente da República. O que acontece é quando você tem uma força política que fica muito tempo no poder, ela acaba tendo mais nomes indicados para o STF. Então, o Lula está no seu terceiro mandato, teve o mandato da Dilma, o Lula pode ser reeleito para um quarto mandato, então, naturalmente, ele teria, se eleito num quarto mandato, mais ministros no STF da sua área de influência do que outras forças políticas teriam, né, nesse caso. Mas não consta, pelo menos até onde eu sei, que o projeto também fale em mudar o critério de escolha, porque senão como seria? Vai ter eleição direta para o STF, o Congresso Nacional vai fazer uma votação como uma PEC para escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco o Centrão vai indicar ministro para o STF, vai ter o ministro do Arthur Lira, o ministro Pacheco, vai ter o Fufuca de ministro do STF. Então acho que tem que ter um pouco de muita calma nessa hora. Larissa, teria que rediscutir o critério de indicação?
acho que tem outras formas de se discutir critérios de indicação para o Supremo Tribunal Federal. Não necessariamente seria só o preto no branco, é o presidente da República ou é outra pessoa, outra figura que faz essa indicação, né? Você poderia estabelecer alguns critérios mínimos a serem levados em consideração pelo próprio presidente da República. Por exemplo, a gente tem figuras que ascenderam ao Supremo Tribunal Federal sem nunca terem sido juízes, né? Nunca terem atuado como juiz. É o caso de Cristiano Zanin. Era um advogado, claro, tem o seu mérito aí como jurista, apresentou aí um resultado inédito que não se esperava no início na Operação Lava Jato, conduziu aquele caso de maneira muito eficiente, ninguém nega isso, mas não necessariamente ele teve uma carreira ali na magistratura que sustentasse essa indicação. Talvez isso eu estou citando só um exemplo, tá? Não estou dizendo que tem que ser assim, mas estou levantando aqui pontos para o debate que poderiam ser levados em consideração. O Congresso poderia discutir uma legislação sobre esse tema também. Se o presidente da República recebe ou não indicações de categorias, como a gente vê acontecer, por exemplo, na sugestão de listas tríplices para outras cortes superiores ou também para a Procuradoria-Geral, por exemplo, que não é legal, é mais uma praxe, não é obrigatório o presidente cumprir, mas poderia haver essa possibilidade. Você tem várias formas de mexer no critério para garantir que os magistrados que ascendem a essa posição já cumpriram uma carreira importante, relevante na magistratura, talvez não só na advocacia, por exemplo. Isso eu só estou dando um exemplo. Pode ser, de qualquer forma, por indicação do presidente da República, mas com regras diferentes, talvez. Só lembrando que são 7 ministros, né, indicados pelos governos do PT hoje no STF. Se o Lula ganhar, acho que pode chegar a 10, talvez. Magno, por favor. Leandro, sendo justo com os ministros do STF e as supostas influências políticas aos quais são sujeitos vindas daquele que os indicou, vale lembrar que durante o julgamento do Mensalão, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal haviam sido indicados por gestões petistas e o resultado dos julgamentos a gente sabe qual foi. E recentemente a gente discutia os votos de Cristiano Zanin por ter, apesar de ter sido indicado pelo presidente Lula, ter sido também ter votado contra os interesses aparentes do governo. E um ponto importante do que o Magno está levantando é que a longevidade dos ministros do Supremo, ela é também uma forma de viabilizar esse distanciamento progressivo das figuras que os indicaram, né? Então, por exemplo, você tem um magistrado que foi indicado por um determinado presidente da República, mas ele permanece ali na corte por um longo período de tempo, na medida em que o governo troca, ele consegue ter uma isenção maior, ter uma posição ali menos politizada, digamos assim. Então, eu acho que a longevidade dos ministros, ela tem suas qualidades para o sistema também. Então, eu acho que o debate é válido, o Congresso está no seu papel de discutir esse tema se quiser, mas eu acho que é importante que se leve em consideração também as vantagens que o atual sistema oferece. Clarissa, só complementando aqui, né, porque a gente falou, Pedro lembrou bem, presidente Lula, ele indicou 3 ministros para a corte, né? Carmen Lúcia, Toffoli, Zanin. E agora vai indicar o 4º. O presidente Dilma indicou 4. Fux, Rosa Weber, Barroso e Fachin. Rosa Weber saiu. Então, 3 da presidente Dilma e 4 do presidente Lula, 7 indicados por presidente do PT. Então, eu acho que isso aí conta muito para, de repente, uma influência política, Leandro. E com todo respeito, novamente, eu entendo, Clarissa, esse caso do prazo pode sim perpassar o mandato de um presidente da República. Mas eu entendo também que a legislação, ela evolui, as leis vão se adaptando às mudanças da sociedade. É importante a gente renovar não só o Congresso Nacional, o jeito que a gente tem na presidência da República, mas também o STF, porque se a gente pensar, né, tirando deputados que conseguem se eleger e é por mandato, 40 anos fica lá, o STF, o presidente nomeia e o Zanin, por exemplo, vai ficar quase 40 anos no poder. É muito tempo, não é possível que uma pessoa
possa ser, não é o senhor da razão, mas possa ser aquele que determina e que julga as leis desse país por 40 anos. E ele tem a capacidade de se renovar como ninguém. É importante renovar, gente. É que tem um aspecto que precisa ser observado nesse debate, que é o seguinte: quando a Constituição brasileira foi aprovada em 1988, não existia o Instituto da Reeleição. Quando a reeleição foi aprovada, o presidente passou a começar o mandato já pensando no próximo. Então, os presidentes, em geral, eles ficam 8 anos, não ficam 4 anos. Então, eles indicam mais nomes. E aí é uma questão, mais um dos buracos da Constituição, da Carta Magna de 88, né?